Desde a última quarta-feira, virou uma rotina dos guaxupeanos ficarem sem energia. A queda da energia pode variar de alguns minutos a horas, como aconteceu na semana passada, quando mais de 124 mil habitantes de 8 cidades da região ficaram às escuras por 14 horas. Um problema que pode trazer prejuízos para os comerciantes, como a perda de mercadorias e até mesmo para a população, principalmente para quem tem pacientes em casa, fora o risco de queimar os equipamentos. E para falar dos direitos dos consumidores, eu recebo a coordenadora do PROCON de Guaxupé, Maria Amélia Chueire. Maria Amélia, bem-vinda ao Jornal TV Sul. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje, podendo esclarecer alguns pontos relativos a essa questão ocorrida na semana passada. E Maria Amélia, desde a última quarta-feira, alguns pontos da cidade convivem com a queda de energia. Muitos comerciantes perderam mercadorias, eu sei de donos de sorveterias, produtores de tilápias. Esses comerciantes e empresários, eles têm o direito ao ressarcimento desse prejuízo pela CEMIG? O primeiro fator a se levar em conta é a abertura de um protocolo de reclamação junto à prestadora de serviços, no caso, em Guaxupé, a CEMIG. Sem que haja a abertura desse protocolo, a CEMIG não tem conhecimento de que houve esse prejuízo para o cidadão, para o comerciante. Então, após a abertura deste protocolo de reclamação, que deve ser anotado, o consumidor deve receber esse número do protocolo, é que a CEMIG vai analisar se o prejuízo decorreu da falta de energia ou não. Após este prazo que eles têm para a análise do problema, é que vai ser verificado se ele tem direito ou não ao ressarcimento. Bom, e no caso dos consumidores residenciais, se eles não tiveram nenhum prejuízo, eles podem ter algum tipo de desconto na conta de energia por esse período que ficou sem a luz? Bom, para que seja caracterizado o ressarcimento, tem que ter havido prejuízo. Então, quer dizer, não há que se falar em ressarcimento sem prejuízo. O que vem a ser o prejuízo? A perda de um remédio, a perda de um aparelho eletrônico. Então, é como eu expliquei, você tem que primeiro abrir a reclamação na CEMIG e, através das análises feitas pelos técnicos e pelos órgãos correspondentes, é que vai se verificar se houve ou não prejuízo. Aí, essa análise vai ser feita pela CEMIG. Bom, e já começaram as reclamações no PROCON aqui de Guaxupé a respeito da interrupção de energia? Semana passada tivemos muitos questionamentos a respeito disso e a orientação passada foi essa que eu estou dizendo aqui. O primeiro caso é se procurar a prestadora para registrar a reclamação, porque senão a pessoa primeiro ela vai ao PROCON, abre a reclamação, a prestadora não está ciente de que houve este problema na casa do cidadão. Então, quer dizer, ao invés de encurtar o caminho, acaba se alongando mais. Porque aí o PROCON é quem vai notificar a prestadora de serviços, a CEMIG, para que a CEMIG preste esclarecimentos ao PROCON. Então demora mais ainda. Então, para que haja um atalho, o cidadão primeiro procura a CEMIG. Se ele não se sentir respaldado no seu direito, aí sim ele leva essa reclamação para o PROCON. Antes aqui da nossa entrevista, a gente falou a respeito do caso fortuito, sim, que pode até amenizar a responsabilidade da CEMIG. Como se enquadraria o caso fortuito nessa queda de energia? O caso fortuito, ele sempre ocorre quando mesmo que houvesse a intervenção humana, seria impossível de ser evitado. Ou seja, neste caso, a CEMIG está com todos os postes bem colocados, a rede de distribuição em perfeito estado de funcionamento e mesmo assim ocorre um vendaval, uma chuva, uma tempestade e que vem a derrubar os postes ou algum automóvel que ocasiona algum acidente, derruba postes que fazem a transmissão da energia. O que é? Isto atenua a responsabilidade da CEMIG, porque a prestação dela estava em dia com o que determina o Código de Defesa do Consumidor, no caso da prestação. E fatores externos é que desencadearam o dano ocorrido. Então, isso atenua sim. Isso é o caso fortuito. Bom, Maria Amélia, às vezes nós ouvimos dos consumidores falando em processar a CEMIG, entrar com danos morais. O PROCON ajuiza ações nesse sentido? O PROCON, ele é um órgão administrativo. Ele não é um órgão judiciário, ele é um órgão, ele abre reclamações administrativas. Então ali nós vamos
questionar a CEMIG com relação aos problemas ocorridos, se ela vai ou não sanar o problema do consumidor em caso de ficar constatada a culpa, a falha no fornecimento de energia. Aí, se ficar constatada essa falha e ela não sanar o problema, o PROCON toma as medidas deliberativas previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação prevista. Agora, com relação a danos morais, isso é questionável na Justiça, não junto ao PROCON. Bom, Maria Amélia, quem tiver problemas com fornecimento de energia e também outros problemas de relação de consumo, onde procurar o PROCON de Guaxupé? O PROCON de Guaxupé está situado na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. Ok. Maria Amélia, muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Bom, e você pode rever essa entrevista no nosso site, que é o tvsul.tv.br. O Entenda Direito volta na semana que vem e você pode mandar suas perguntas pelo e-mail tvsul@tvsueducativa.com.br. O Jornal TV Sul vai para o intervalo e na volta você vai ver sobre uma pesquisa que aponta a relação entre o aparecimento de câncer e o consumo da carne vermelha. Não saia daí!